Antes de Reis, a Era dos Juízes. A Terra Prometida depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Monte Ebal. Nossa expedição por Israel começa pelo ponto final da grande jornada narrada na Bíblia. Naquela época, a região era conhecida como Terra de Canaã, território que hoje abrange Israel, Cisjordânia, Jordânia, sul da Síria e do Líbano. Período em que o povo hebreu era liderado por Josué. Avancem! Por Israel! A Terra Prometida. A gente caminha sobre o Monte Ebal, 950 metros de altitude. E o que chama a atenção aqui é o cenário bíblico. A gente vê ali embaixo as oliveiras, as pedras, o descampado, que é um cenário que está preservado há milhares de anos, desde os tempos bíblicos. E a gente segue em direção ao altar de Josué, que foi descoberto pelos arqueólogos há 26 anos. A Terra Prometida é nossa! Mas precisa ser conquistada por cada um. E não pensem que será fácil. Um altar que marca principalmente a chegada do povo de Israel à terra de Canaã depois de 4 décadas atravessando o deserto, fugindo do Egito. É uma história que é impressionante que a gente quer contar. Vamos lá. Miguel, o que comprova que realmente aqui foi o altar de Josué? Bem, em 1996, um arqueólogo conhecido como Adam Zertal, que era ateu, por sinal, chegou neste local e aqui ele ficou impressionado com essa estrutura, que é uma estrutura única em toda a terra de Israel. Nós não temos nada semelhante. Além disso, ele escavou aqui e ele achou indícios muito interessantes, como, por exemplo, muitas dessas cerâmicas que você pode ver aqui na minha mão, que remontam à época de Josué e dos juízes. Então essa cerâmica é da época de Josué. Exatamente o que você está vendo. Mais de 3.000 anos atrás. 3.200 anos atrás, mais ou menos. E, além disso, Adam Zertal achou aqui também milhares de fragmentos de ossos de animais puros, típicos dos sacrifícios dos hebreus. Vamos erguer um altar aqui, no alto desse monte. Ele representará a renovação dos nossos votos com Deus. Por que Josué fez esse altar aqui para tomar posse da terra? Como é que aconteceu isso? Então, no livro de Deuteronômio diz que eles deveriam subir no Monte Ebal e no Monte Gerizim, que está do outro lado, e realizar uma cerimônia de consagração da terra, onde eles escreveriam novamente as leis sobre as pedras caiadas e aqui sacrificariam ao Deus de Israel. Isso tudo comprovado pela ciência também? Isso tudo nós podemos ver indícios, através da arqueologia, de que não se trata de um mito, mas sim veracidade. Então ouçam atentamente o que o Senhor nos orienta, porque a sua lei nos livrará do sofrimento e nos proporcionará uma vida abundante em todos os sentidos. As pedras que a gente encontra aqui, segundo os arqueólogos, são justamente as que Josué usou para construir o altar. E a cerimônia marcou a chegada a Canaã. O povo, até então nômade, tomava posse da terra prometida por Deus. E Josué escolheu Monte Ebal, seguindo as orientações que ele recebeu de Moisés. É incrível a gente estar agora, mais de 3.000 anos depois, em cima desse altar, totalmente preservado. O povo se tornaria um povo, não mais umas tribos independentes, separadas, mas agora
se formava o que a gente chama de povo de Israel. Isso significa o quê? Tomar posse da terra? Mudou o quê na história? Eles pararam de ser um povo errante no deserto, um povo com muitos problemas no deserto, com muita falta e necessidade, para se tornar um povo próspero. Quanto que é impressionante, quanto que é fantástico saber que a arqueologia, a ciência comprovou o que está escrito na Bíblia, o que se conta de geração por geração. Durante décadas, se dizia que muitos dos eventos bíblicos eram praticamente mito ou lenda, mas nas últimas décadas nós temos visto cada vez mais incidentes como esse, onde as descobertas arqueológicas mostram claramente a veracidade da Bíblia, e isso tem aí ajudado a milhões ou bilhões de pessoas em todo o mundo a compreenderem que eles não creem em vão, eles creem na verdade que é a palavra de Deus. Chegar a Canaã traz novos desafios. Os hebreus estavam divididos em 12 tribos. Não havia governo centralizado, era preciso dividir as terras. Josué, reparta essa terra por herança entre as tribos de Israel. Farei segundo a sua vontade, Senhor. E essa divisão acontece na cidade que vamos conhecer agora. Siló, situada atualmente a 38 quilômetros de Jerusalém. Quando Josué chega a Israel, ele conquista toda a terra e participa de muitas batalhas. Exatamente neste lugar, ele diz às tribos para que se espalhem e se assentem por Israel. Então essa foi a primeira capital de Israel. A primeira capital de Israel. Na verdade, a herança já foi estabelecida por Moisés e por Josué. Eles decidiram, já orientados por Deus, em que região cada tribo estaria. Reuni a todos porque Deus falou comigo novamente. Josué divide as tribos pelo território. A decisão será justa. Todos terão boas terras em Canaã. E logo o povo se vê diante de outra mudança decisiva. Depois de Josué, surgem novas lideranças.